O advogado de trânsito faz recurso de multa? O advogado de trânsito faz recurso de multa, é óbvio, né? Quando a gente fala advogado de trânsito, depende muito do foco que o profissional vai direcionar o seu trabalho. Então, assim, vai depender muito do segmento que o profissional vai atuar. Então, tem algumas pessoas que vão trabalhar com a parte de trânsito, no que envolve mais a questão judicial da coisa, e aí pode ser que ele nem faça o recurso da multa propriamente dito, que vai depender do segmento que ele vai trabalhar. Eu diria que a pessoa focada na parte de direito de trânsito, no segmento que envolve suspensão e cassação de habilitação, fatalmente vai existir um momento no qual a pessoa vai ter que fazer o seu recurso de multa, vai fazer o seu recurso, ou melhor, o recurso para o seu cliente. Vai ser fatal. É muito importante porque, às vezes, eu vejo que algumas pessoas pensam, mas eu vou trabalhar com recurso de multa. Só que o recurso de multa propriamente dito, pode ser que, de repente, você vai abordar, como um caso que nós estávamos analisando hoje, uma infração de 4 pontos, um valor inexpressivo, irrisório. Porém, essa infração gerou a cassação da habilitação da cliente. Então, o valor monetário da infração é irrisório, mas o contexto no qual ela foi envolvida é de extrema importância. Por quê? Gerou um processo de cassação da cliente, e se ela for penalizada com a cassação, a penalidade são 2 anos sem poder dirigir para depois ela ter que se reabilitar. Então, no momento em que você verifica e analisa o contexto que a infração foi inserida, talvez o valor pecuniário, o valor monetário da infração é irrisório, mas o contexto no qual ela foi inserida passa a ser de suma importância e, às vezes, numa infração como essa, se você detecta alguma irregularidade, você vai querer trabalhar o recurso da multa, porque se você elimina a multa, você pode estar sanando um problema maior para o cliente, que no exemplo que nós abordamos hoje, seria a cassação da habilitação do cliente. Então, se a pessoa for seguir para a parte de suspensão e cassação, fatalmente, em determinado momento, ela vai ter que fazer o recurso, trabalhar na parte de defesa administrativa. É a raiz ali, né? Você tem que fundamentar para poder depois embasar ali e já começar a jogar xadrez lá no início, né? Sim, a parte de trânsito a gente costuma jogar xadrez. Então a gente muda uma peça aqui, outra ali, para de repente lá na frente a gente conseguir ter sucesso, analisando dentro da legalidade em todos os seus aspectos. Com certeza é um jogo de xadrez. Isso, para ser mais abrangente, envolve, acho que qualquer área do direito. O advogado tem que ser profissional, tem que conhecer toda a estrutura do setor que ele advoga, para poder jogar o seu xadrez e saber movimentar as peças no tabuleiro. Perfeito. O valor de honorários cobrado é muito baixo? O valor de honorários cobrado, eu diria que é uma pergunta relativa. Normalmente eu não entro na especificação de valores, porque cada profissional atua da melhor forma que lhe convier, obviamente, com os parâmetros que a OAB determina, né? Então, eu vou usar o exemplo anterior que eu acabei de citar. Se o valor da infração é uma infração, se a infração é de natureza média, vamos colocar aí um valor de 80 a 100 reais uma infração. Quanto o profissional vai cobrar para trabalhar o recurso dessa infração de trânsito? Em tese, é um valor irrisório. Aí, quando você analisa que essa situação está envolvida numa questão de cassação, onde você vai ter que trabalhar a parte da cassação, provavelmente vai ter um desdobramento da esfera judicial. Eu penso que o valor dos honorários já passa a ser mais atraente, porque o que você vai passar a cobrar por uma situação sob esse contexto vai ser bem maior do que o valor da própria multa. E é o que eu costumo falar. Um cliente ou dois
com uma situação dessa natureza, faz com que o advogado atinja os seus R$ 5.000 com um cliente ou dois. Basta que ele tenha um cliente ou dois envolvendo esse aspecto. Particularmente falando, uma infração, e na grande maioria das infrações de trânsito, lá no início da minha carreira, eu fiz muito recurso administrativo, só da infração de trânsito. Mas hoje, dependendo da situação, se o problema do cliente é só a infração de trânsito e não envolve mais nada, é bem provável que a gente acabe não trabalhando para esse cliente quando a situação envolve só uma mera infração. Mas esse é um segmento nosso, que nós direcionamos a situação para trabalhar realmente nas questões que envolvem suspensão e cassação. Então, dificilmente hoje a gente atua fazendo um recurso de multa propriamente dito que envolva só o recurso, que no contexto não envolva mais nada. É muito difícil. Então, se envolve uma suspensão, uma cassação, se envolvem essas questões também, nós vamos fazer o recurso, mas é aquela situação na onde provavelmente um cliente ou dois vai fazer com que o profissional atinja os seus 5K, os seus 5.000 de faturamento. Com relação ao valor, e de repente a pessoa que encaminhou a questão, eu deixo para o profissional decidir. É muito relativo, né? Eu já ouvi pessoas falando até em fazer, às vezes, o recurso de graça. Ah, faz o recurso de graça para conquistar o cliente. Eu sou contra isso. Fazer o recurso de graça, nem para andar de ônibus, se você for andar de ônibus hoje, você não tem que pagar a sua passagem. Então, esse negócio de trabalhar de graça, ninguém trabalha de graça. Realmente você tem que colocar valor no conhecimento, né, que você tem, e aí sim o profissional vai analisar o parâmetro que ele vai utilizar para poder estabelecer o valor cobrado, focando, a meu ver, melhor se a situação envolve questões de suspensão e cassação.